E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre DPOC. Por que eu quis fazer isso? Né? Eu falo muito de ventilação mecânica nessa doença, né? Na doença pulmonar obstrutiva crônica. E quem me acompanha nas aulas e até nos meus grupos enfim, nos meus cursos, sempre vê o assunto DPOC vindo à tona. Mas nós precisamos parar para pensar também um pouquinho sobre a doença em si, porque a gente fala muito de ventilação mecânica e às vezes esquece um pouquinho de falar na doença, embora no curso eu tente aplicar um pouco. Mas eu vou falar um pouquinho agora para vocês sobre um estudo que eu li sobre desenvolvimentos atuais e direções futuras na DPOC. Claro que eu vou falar para vocês que tem alguma coisa muito nova, não tem nada diferente até agora o momento de que possa trazer uma cura ou coisa do tipo, mas é importante nós sabermos alguns dados desse tipo de paciente, tá bom? Então, precisamos entender o seguinte: a DPOC hoje, né, ela é considerada como a terceira causa principal de morte em todo o mundo. Isso está associado a uma carga muito grande de gastos para os pacientes e até para a sociedade como um todo, Estado, convênios, e não só isso, e para o paciente em si que precisa do atendimento, precisa dos tratamentos. Dentro desse contexto, o tratamento é muito difícil de ser desenvolvido, né? Um tratamento novo ou algo que possa curar isso, porque a doença é muito complexa. E a doença, né, a DPOC, ela tem uma vasta pesquisa científica que o pessoal tenta sempre compreender melhor os mecanismos dela. O que acontece com essa doença? Por que a gente não consegue melhorar o quadro desses pacientes e eles acabam evoluindo, né? A gente precisa lembrar que epidemiologicamente a prevalência global da doença pulmonar obstrutiva crônica ela está ali com aumento da sua prevalência, né? Então geralmente ela está ali estimada em 13% mais ou menos da população geral com idade maior ou igual a 40 anos. Se você pegar esses dados, né, e for buscar e mudar e dependendo verificar diferenças na prevalência baseados em continentes, ela pode variar de 12% na Europa a 14% na África. O que a gente sabe é que o crescimento populacional e o envelhecimento global, né, faz com que nós temos mais exposição de forma acumulada a muitas partículas e fatores de risco, e isso vai aumentando a prevalência da doença no mundo, né? E os fatores de riscos para essa doença, elas vão mudando ao longo do tempo também, porque aí tem novas formas de fumar, hoje tem o cigarro eletrônico, tem formas diferentes de vaporização, tem localizações diferenciadas com poluições, então cidades mais poluídas que outros locais, então isso é muito complicado e isso pode fazer também com que nós tenhamos um aumento aí dessa população, por exemplo, né? Se a gente pegar alguns dados, por exemplo, entre mais ou menos ali 300 mil indivíduos, né, e teve um estudo que fez isso, eles pegaram indivíduos de 40 a 69 anos e a maior exposição aos poluentes foi significativamente associada à maior prevalência de DPOC. Então, nesse grupo com 303 mil pessoas, quem tinha mais prevalência e mais exposição tinha mais DPOC. Parece óbvio, né? Mas dados epidemiológicos, eles são muito importantes para a gente conseguir fechar os problemas relacionados a essas doenças. E teve uma curiosidade que concentrações ambientais mais altas de partículas de dióxido de nitrogênio tiveram um impacto maior nos participantes obesos de baixa renda e não asmáticos. Isso também é interessante. Tem também os efeitos sinérgicos entre o excesso de gordura corporal e poluentes. Olha que interessante. Eles começaram a associar a questão de excesso de gordura corporal e poluentes, né, e aumento de resposta inflamatória para que esses pacientes tenham danos nas vias aéreas. E aí, o que eles viram nesse estudo também, que os participantes com uma renda mais baixas, eles poderiam ter e estavam mais propensos a ter a doença pulmonar obstrutiva crônica. E tudo isso estava associado com uma má nutrição, com infecções respiratórias durante a infância, piores condições de moradias, e N outros fatores que principalmente também os ocupacionais. No Reino Unido, por exemplo, eles verificaram um aumento na DPOC nos pacientes que tinham empregos, por exemplo, que tinham inalação de vapores nocivos, né? Então, por exemplo, os escapamentos a diesel, poeiras, pesticidas, herbicidas,
tinham pintores, tinham empilhadores de armazém, tinha aquelas pessoas que trabalhavam com agricultura, jardineiros, então tudo isso tinha uma maior incidência de DPOC. Isso nesses estudos, né? E ela está extremamente associada à doença cardiovascular, incluindo o IAM. Então, pacientes que têm DPOC, eles podem vir a ter eventos cardíacos agudos, insuficiência cardíacas, arritmias e tudo mais. Vale lembrar que esses pacientes com função pulmonar normal, né? Então, seria os pacientes que são mais leves, eles têm uma mortalidade menor e uma evolução aí ainda muito grande para serem experimentadas, vamos dizer assim. Agora, os pacientes que têm GOL de 2 a 4, ou seja, aqueles pacientes que já são moderados a grave e gravíssimo, eles têm maior mortalidade por risco cardiovascular. Então, aqueles pacientes que são mais leves no estágio 1, eles não têm tanto risco cardiovascular como os outros. Isso também é um fator importante. E o prognóstico após o infarto agudo do miocárdio é pior. Então, esses pacientes com DPOC, eles têm um prognóstico muito pior quando eles têm ainda o IAM associado à sua doença. Junto com isso, nós temos ainda os mecanismos da DPOC, que são muito importantes. Então, sabendo que esse paciente tem uma inalação crônica de fumaça, cigarro, de qualquer partícula, ele vai ter lesão pulmonar, né? Essa lesão pulmonar vai ocorrer justamente por uma inflamação crônica das vias aéreas também e remodelamento do tecido. Então, todo o tecido pulmonar, ele passa por um processo inflamatório importante e um remodelamento importante. E quando você vai fazer um estudo histológico, né, ou histopatológico, como queira, eles percebem que tem doenças das pequenas vias aéreas, que elas são muito mais afetadas e além do enfisema. Nos avanços recentes dessas doenças, né, mostrando essas questões histopatológicas, ainda tem uma coisa muito interessante, né? Eles não entendem totalmente o papel disso, né? Essas mudanças de remodelamento das vias aéreas. Mas eles entendem, por exemplo, que o papel da colonização microbiana, né, são muito importantes para exacerbações, né? E são importantes para a gente estudar o tipo de inflamação que está presente nesse paciente e que gera a remodelação dessas vias aéreas. Então, toda vez que o meu paciente tem, resumidamente e de outra forma, uma exacerbação, esse paciente ele vai ter um processo inflamatório com possível reparação e remodelação do tecido. E a remodelação, infelizmente, ela não faz com que o tecido fique normal. Você altera a qualidade desse tecido, você altera a qualidade celular, gerando um processo inflamatório, e aí vai a lesão das pequenas vias aéreas, o enfisema e tudo mais. E a inflamação, ela é um processo dicotômico, a gente tem que entender isso, porque assim, ela oferece uma proteção contra patógenos, só que ao mesmo tempo ela aumenta o potencial de lesão, né? Então, por exemplo, a neutrofilia das vias aéreas está associada à gravidade da limitação do fluxo aéreo. Então, ao mesmo tempo que você tenta defender a sua via aérea, você também tem a lesão, né? Isso ocorre porque os neutrófilos, quando eles são ativados, eles vão liberar proteases que causam dano aos tecidos, né? Os estudos já mostram que os neutrófilos no sangue dos DPOC são mais suscetíveis à ativação, né? Então isso já é mostrado há um bom tempo já, tá, gente? E claro que aí tem todas as exposições do cigarro e todas as partículas que também fazem com que você tenha dano epitelial. A via aérea, ela vai tentar fazer reparação, né? E isso ocorre normalmente para todo mundo que tem uma lesão. Só que o problema é que isso vai alterando a diferenciação das células, principalmente quando o paciente fuma, aquela fumaça do cigarro, ela altera a diferenciação das suas células basais. E aí você tem uma regulação positiva de uma proteína chamada morfogenética óssea 4, que vai inibir a diferenciação em células ciliadas e secretoras normais. Aí você começa a ter alterações nas vias aéreas, tá? Então, uma das explicações para isso é porque a fumaça do cigarro, por exemplo, ela reduz o transporte mucociliar das células epiteliais brônquicas, né? Então, isso já foi visto em modelos animais, por exemplo. Além de ter diminuição da frequência dos batimentos dos cílios, né? Isso é extremamente importante para a gente entender no mecanismo básico da DPOC. A gente também não pode esquecer que os miofibroblastos, eles vão fazer uma modulação ali de reparação de feridas. Só que durante essa inflamação crônica, esse processo vai causar aumento de deposição de colágeno
e isso vai causar fibrose tecidual. Por isso que esses pacientes com DPOC, com o tempo, eles evoluem com fibrose. Nesses pacientes com DPOC tem uma coisa importante, a imunidade antiviral desses pacientes são reduzidas, gente, aumentando a suscetibilidade a infecções virais. Qual é a doença viral que nós temos hoje? Uma pandemia gigantesca. Nós estamos numa pandemia de Covid-19. Então esses pacientes podem estar mais suscetíveis, sim, à infecção por Covid-19. E se ele for obeso, olha que interessante, um estudo diferente aí mostrou que o aumento da adiposidade abdominal em pacientes com DPOC foi associado ao maior risco de hospitalização ou morte, porque, no geral, essa massa gorda que parece influenciar na progressão da doença, e uma razão importantíssima, o cara que tem aumento da gordura abdominal, né, ele pode ter um aumento dos pontos para a entrada de vírus respiratório. E olha que interessante, porque a expressão de enzima de conversão de angiotensina a ACE2, né, o receptor para síndrome respiratória aguda grave, ou do SARS-CoV humano, enfim, ela está aumentada no epitélio bronco de pacientes com DPOC. Só que naqueles DPOCs que têm IMC mais altos, que são obesos, elas têm um aumento muito, muito maior. Então eles têm sim uma maior chance de ter doenças por coronavírus. E ainda tem uma coisa importante, o tecido adiposo, o paciente que é mais obeso, ele tem um tecido adiposo também que a gente chama de visceral, que é o tecido adiposo pulmonar, né, que ele também pode progredir para a doença, porque a gente já percebeu que esses pacientes têm tecido adiposo peribrônquico, e esses pacientes que estavam com esse tecido adiposo peribrônquico com um IMC muito maior, eles tinham, além de uma espessura das paredes das vias aéreas maiores, né, eles estavam ali com bastante número de eosinófilo e neutrófilos subepiteliais. E aí esse tecido adiposo vai produzir mais mediadores inflamatórios, que vai causar mais inflamação no tecido pulmonar e gerar uma resposta aí muito pior para os pacientes que podem vir a se infectar com agentes antimicrobianos, por exemplo. Tá? Então são coisas interessantes para se levar no DPOC. Dentro desse contexto tem a terapia farmacológica, e aí eu não vou entrar muito na questão de medicação, é uma questão mais médica, mas vem se buscando aí os tratamentos para a exacerbação desses pacientes. E muitas infecções desses pacientes são causadas por infecções bacterianas, então sim, eles podem responder a antibiótico terapia no tratamento. Só que aqui eles citam muito nesse artigo que a antibiótico terapia tem sido utilizada de forma sem critérios. Então esses pacientes eles muitas vezes exacerbam, às vezes eles não têm uma infecção bacteriana e eles estão sendo aí colocados para uso de antibiótico terapia sem necessidade. Então, por exemplo, 2 autores eles fizeram um estudo controlado randomizado para avaliar se a PCR poderia orientar a administração de antibióticos para esses pacientes, e eles viram que sim, né, que quando a PCR está acima do seu normal, ela pode sim vir a ajudar a gente aí, os médicos, a prescrever antibiótico para esses pacientes. Por quê? Eles têm uma ideia de que se você fica utilizando muito antibiótico nesse grupo de pacientes sem necessidade, além de você não ter objetivos nenhum, você pode gerar aí uma resistência bacteriana. E uma curiosidade é que pacientes que já fumaram, mas pararam de fumar, né, eles falhavam mais no tratamento do que quem estava fumando atualmente. Interessante isso, né? Muito interessante. E para nós fisioterapeutas, o que importa saber agora de reabilitação, né? Que nós precisamos sim melhorar a aptidão física desses pacientes. Isso é a chave básica da pesquisa para fisioterapeuta. Então, assim, existem várias pesquisas mostrando que a reabilitação pulmonar traz benefícios para esse tipo de paciente. E a reabilitação pulmonar, gente, aqui é muito importante, é a melhora da aptidão física. Então, eu preciso fazer exercícios físicos, atividade física, que se relaciona com treinamento de força muscular e com capacidade cardiorrespiratória. Então, não adianta o pessoal ficar lá insistindo naquelas terapias sem evidência nenhuma de respiron, de ficar puxando o ar. O paciente DPOC ele não precisa disso. O paciente DPOC ele precisa de exercício de força muscular, exercício de resistência, músculo, treinar músculo, e precisa trabalhar a parte cardiorrespiratória. Você quer trabalhar TMI, você pode trabalhar também, mas você não fique trabalhando coisas que não tem nenhuma
eficácia como inspirações sustentadas e nem dessas coisas do tipo. Lembre que os DPOCs têm limitações da atividade física e esses fatores estão relacionados com obstrução ao fluxo aéreo, hiperinsuflação dinâmica, troca gasosa prejudicada, disfunção cardíaca, disfunção do músculo esquelético. Você tem que treinar o músculo desse paciente, então não adianta você ficar mandando ele puxar o arzinho, que não vai funcionar. Tem um estudo chamado Otivato. Eles investigaram nos pacientes DPOC moderada grave um broncodilatador, né, versus monoterapia. E aí só isso já melhorou a atividade física do paciente em casa para fazer sua reabilitação. Então, se você faz broncodilatação, se você pode ter algumas saídas para isso. O paciente tem que fazer o seu tratamento com broncodilatador, ele tem que continuar usando seus medicamentos, ele tem que fazer as suas atividades físicas do dia a dia e ele tem que fazer a sua reabilitação. Você pode usar uma VNI, por exemplo, se você quiser, durante a atividade física, porque esse paciente é hiperinsuflado. Então, se eles desaturam, são hiperinsuflados, tem dispneia e a atividade física dele é limitada, você pode utilizar, por exemplo, uma VNI para tentar aumentar essa tolerância ao exercício físico, tá? Foi visto até em um estudo de Lisson que ele viu que um catéterzinho de oxigênio a 5 litros poderia até dar uma pequena melhorada no paciente, mas ele verificou que isso não é tão importante. E aí, quando ele pegou esses oxigênios e colocaram na pronga nasal, né, numa pronga, eles viram que teve melhora do teste de caminhada. Então, gente, não faça por fazer. Prescrevam atividade física para esses pacientes, façam de forma adequada. Usem da fisiologia do exercício, como a professora Juliana sempre fala aí nos nossos cursos, tá? Tem um estudo, Camilo, ele investigou como a incorporação do treinamento de caminhada em declive, em vez de caminhada nivelada, você poderia ajudar esse paciente na sua tolerância. E aí ele viu que tiveram diferenças aí, resultantes na distância de caminhada de 6 minutos após a reabilitação, né? Mesmo que não foi significante, ele percebeu que esses pacientes aí em declive, eles excederam uma diferença mínima relacionada com quem faz atividade sempre no mesmo nível. O que ele quis dizer aqui, na verdade, gente, aumentem a sua tolerância. Você percebe que um paciente que fez uma atividade em declive ou declive ou aclive ou normal pode ter pouca diferença. Por quê? Porque não é só isso que traz benefícios para o paciente, né? Essa intervenção ela é barata, ela é fácil de fazer, mas se você coloca o paciente para um programa de atividade física individual e com prescrição adequada, você vai ter resultados maravilhosos, eu posso ter certeza, e eu não estou falando isso da minha cabeça, isso daí são os estudos que mostram, tá? Ainda tem um fator importante, não adianta fazer reabilitação precoce se você não segue. A reabilitação é uma coisa que tem que ser feita para a vida inteira. Não adianta o paciente fazer 2 semanas, 1 mês, 2 meses e depois parar. Você tem o princípio da adaptabilidade, você vai perder tudo, ou o princípio da reversibilidade. Se você não continuar as atividades, não continuar a reabilitação, você vai perder totalmente, tá? Então, verifiquem o seu paciente, avaliem o seu paciente, entendam da doença do seu paciente, entendam como tratar e entendam aí como vocês podem fazer para beneficiar os nossos pacientezinhos com DPOC, tá bom, gente? Isso aqui foi só uma complementação que eu quis fazer para vocês sobre DPOC, porque a gente fala muito de ventilação mecânica, né? Valeu, gente, um abraço e até a próxima.